Olá, bem-vindos a mais um Análise Econômica. Eu sou a Isabela Cruz, do time de distribuição da BTG Asset, e hoje estou aqui com a Stephanie Birman, sócia e economista do BTG Pactual. Stephanie, obrigada novamente pela sua vinda. Obrigada, Isa. Stephanie, vamos começar falando de Estados Unidos. Quando que vocês estão prevendo esse primeiro corte na taxa lá? Mudou alguma coisa do cenário do mês passado para agora esse mês de abril? Olha, Isa, o cenário lá nos Estados Unidos tem sido bastante volátil, é o principal tema, né, das discussões. Eu acho que um ponto importante é o seguinte, olha, o último mês ele foi um mês importante para a gente ver que a inflação que veio em janeiro muito alta, ela moderou sim no mês de fevereiro, a gente viu números ali um pouco mais baixos, mas ainda na visão do Fed, principalmente do Powell, que é o presidente do Fed, olha, foi uma inflação melhor, mas não foi uma inflação ideal, vamos dizer assim. Então, o que é preciso, né? A nossa avaliação ainda é que o primeiro corte vai acontecer ali em junho, mas para esse corte acontecer, a gente precisa que as próximas duas divulgações de inflação, tem o indicador do CPI e tem o indicador do PCE, que é o deflator do consumo. O Fed está com bastante foco nesse PCE, e se essa inflação ela vier ali próxima de 0,20, vamos dizer assim, nos próximos 2 meses, que vai ser março e abril, acho que isso seria, vamos dizer assim, o necessário para o Fed de fato iniciar esse ciclo de corte. Ele seria uma variação, vamos dizer, menor do que a gente observou em fevereiro e principalmente do que a gente observou em janeiro. Acho que qual que é a grande discussão, né? Olha, quando a gente olha a última reunião do Fed, o que parece é o seguinte, a gente vê uma divisão no comitê. Então, assim, está bem dividido entre membros que esperam 2 cortes de juros esse ano e quem espera 3 cortes de juros, né? Então, qual que é a grande diferença? O Powell, que é o presidente, muito provavelmente, né, ele está nessa expectativa de 3 cortes, mas quando a gente olha, por exemplo, o Christopher Waller, que é um outro membro do Fed, um membro bem importante, ele falou o seguinte, olha, o que eu vi nos primeiros meses do ano é suficiente para eu mudar o meu cenário, ou para eu ter menos cortes de juros, ou para eu adiar o meu início do ciclo de corte de juros. Por que tem essa discussão e por que o Fed está dividido? Olha, de um lado a inflação de fato veio alta em janeiro, mas mostra alguma moderação, precisa moderar mais para os próximos meses, e a atividade econômica, ela segue resiliente, né? Embora a gente tenha observado alguma alta da taxa de desemprego, alguma desaceleração, por exemplo, no consumo de bens pela parte das vendas no varejo, a atividade ainda segue resiliente. É um PIB do primeiro trimestre que deve ser acima de 2%, uma criação de emprego que ainda é forte. Então, quando a gente olha, essa resiliência da economia americana está dando para o Fed essa paciência. Ou seja, se a economia está bem e a inflação está moderando, mas ainda não está exatamente onde eu gostaria, poxa, eu posso esperar um pouco mais. Essa que tem sido um pouco do debate. E o mercado, essa paciência para o Fed, vamos dizer assim, é algo que, na verdade, é o que o mercado não quer. O mercado queria, na verdade, ter mais certeza desse início de ciclo. E o Fed está deixando isso muito data dependent e tem essa divisão no comitê. O nosso cenário de inflação é que a gente vai observar esses 2 dados aí de inflação menores, e aí vai ser consistente com corte. E aí fica uma discussão, mas será que só esses 2 dados de inflação eles vão ser suficientes? Será que o Fed vai querer ver alguma coisa a mais? Alguma desaceleração da atividade econômica? Tem um pouco dessa dúvida. Eu acho que não, acho que a resiliência da economia, no fundo, é algo para eventualmente ele devagar mesmo, ir mais rápido, ir em ritmos maiores do que 25 pontos base, talvez isso sim iria requerer uma atividade um pouco mais fraca, mas eu acho que para iniciar o ciclo, é isso, vai devagar, eu acho que é basicamente isso que eles estão esperando. Stephanie, e como que os Estados Unidos influencia nos outros países? Os outros países também estão com essa perspectiva de corte, vão adiar? Como que está a perspectiva no mundo? Olha, o movimento que tem acontecido ali nos Estados Unidos, ele tem impactado, no fundo, o mundo todo. A gente comentou no vídeo passado que alguns outros bancos centrais nos países envolvidos estavam indo para um caminho de cortar a taxa de juros. E o cenário para eles está um pouco mais claro. Então, por exemplo, na zona do euro, a gente já vê uma desaceleração da inflação e há uma unanimidade, vamos dizer assim, no comitê de que esse corte está se aproximando e que muito provavelmente ele vai acontecer em junho. Ou seja, diferente do FED, que tem ali uma divisão sobre o timing do primeiro corte. O Banco Central da Suíça
começou a cortar a taxa de juros, então foi o primeiro desenvolvido a cortar. Outros bancos centrais estão nessa mesma direção, apontando para um corte de juros. A grande dúvida, vamos dizer assim, desse movimento é: será que esses bancos centrais que indicaram que podem iniciar o ciclo, o Canadá, o Reino Unido, a própria zona do euro, será que eles vão de fato iniciar esse ciclo antes do Fed? Ou seja, não vão esperar e vão seguir, vamos dizer assim, o seu caminho? Ou não, o que o Fed fizer vai ser muito importante para eles. O mercado está lendo como o Fed ainda impactando muito. Então, por exemplo, a gente viu que recentemente a gente teve uma abertura novamente na curva de juros americana e no Canadá a gente teve uma abertura até maior. Ou seja, ainda na visão do mercado, economias que são muito linkadas. Então, por exemplo, a gente vai ter uma decisão na semana que vem no Banco Central do Canadá. Será que ele vai de fato apontar para o corte de juros antes do Fed de fato dar esse green light, né, falar que vai cortar em junho? Então acho que tem um pouco de dúvida com relação a isso. Tá? E aí, quando a gente vem para o Brasil, não é diferente. Eu acho que no Brasil a gente também está tendo um impacto desse movimento lá fora, e principalmente porque o Copom, lembra que quando ele começou o ciclo de corte, o Copom falava o seguinte: ele colocou aquele forward guidance que dava uma indicação, um compromisso de que o Banco Central ia cortar nas 2 reuniões seguintes a taxa de juros em 50 pontos base. Na última decisão, ele tirou esse compromisso de cortar 50 pontos nas próximas 2 reuniões. Ele manteve para a próxima, que é a reunião de maio, mas não para junho, o que significa que junho a reunião está em aberto. E por que ele fez isso? Ele falou: olha, como tem mais incerteza na economia doméstica, a atividade econômica aqui também está muito forte, está surpreendendo para cima. O varejo surpreendeu. O varejo surpreendeu, a pesquisa de serviço também surpreendeu, a criação de vagas. Então, assim, o Banco Central reconheceu, vamos dizer assim, essa melhora da atividade e a inflação um pouco mais alta, mas disse que o cenário não se alterou substancialmente. Tá? Mas o Banco Central ele vai analisar os próximos dados. Eles falaram que os próximos dados são bem importantes para determinar não só o ritmo de corte na reunião de junho, nas próximas reuniões, mas também a taxa terminal. Inclusive, alguns membros disseram que se a incerteza permanecer elevada, só isso já vai ser, vamos dizer assim, um motivo para o Banco Central desacelerar o ritmo de corte e num ritmo, vamos dizer, de 25 pontos base, de forma a ter mais cautela nessa condução da política monetária. Ótimo. E a questão fiscal influencia também nesses cortes? Como que está ali? Olha, no curto prazo, eu acredito que não, porque a meta para o ano ela foi mantida em 0% de déficit. A nossa avaliação é que essa meta ela vai ser alterada em algum momento, mas a próxima, vamos dizer assim, janela de discussão vai ser em maio ou depois, né? Há indicações de que o governo de fato quer jogar isso para o segundo semestre, porque quanto mais tarde, na verdade, essa meta for alterada, mostra que a equipe econômica está bastante determinada no cumprimento da meta. Então, acho que isso é importante. Ótimo. Então, agora para o mês de abril, quais dados que vocês vão olhar mais nos detalhes para quando a gente voltar aqui para maio para falar com os investidores, falar com os alocadores? Olha, o indicador mais importante, né, não só para os Estados Unidos, mas para o mundo todo, vai ser o dado de inflação, que sai no dia 10 de abril. Esse dado é importante porque ele precisa desacelerar para algo em torno de 0,20, que é inclusive a nossa expectativa, porque se ele vier acima disso, ele já vai tirar a reunião de junho. Então, o mercado que precifica ali, vamos dizer, 50% de chance de corte para a reunião de junho, se esse dado vem acima, ele já tira essa reunião, né, porque o Fed falou, preciso de pelo menos 2 dados de inflação. Então, se um já vem acima, obviamente tira. Então, o mercado está, obviamente, nessa ansiedade com relação a esse dado. E os dados de atividade, embora o Powell tenha dito que dados fortes não atrasam, vamos dizer assim, a alta de juros, mas dados fracos poderiam acelerar o ritmo de corte, a gente tem aí dados de mercado de trabalho que, obviamente, na visão do mercado, o mercado tem dúvida se o dado de atividade, de fato, não atrasa esse corte. Então, a gente vai ter também dados do mercado de trabalho que vão ser, obviamente, muito observados e monitorados para essa decisão aí de junho. Stephanie, obrigada pela sua vinda. Essa foi mais uma análise econômica. Acompanhe os conteúdos e as redes sociais da BTG Pactual Asset.